Bora falar do Timão porque, Jesse Lingard recebe o visto de trabalho e agora tá muito próximo dele fazer a sua estreia. Tem também uma troca envolvendo o atacante Arthur Cabral. Será que vai rolar? Recado de Memphis Depay e nova proposta por André. Você achou que não tinha informação com a data FIFA? Gente, vamos lá. Vamos falar do Corinthians e primeiro eu quero pedir desculpas porque eu tinha informação de que, como o Memphis havia sido cortado da seleção holandesa, de que ele não precisava mais viajar. Mas aí vem a informação agora nessa terça-feira de que ele decidiu viajar para fazer ou começar o tratamento da sua lesão muscular de grau 2 na coxa direita, já com o departamento médico da Holanda. E ficar mais próximo, né, do staff lá que vai cuidar o jogador visando a Copa do Mundo, né? Existe uma preocupação nesses meses que antecedem o Mundial para que você não possa perder nenhum grande atleta. E o atleta também não perdeu o Mundial, né? A gente sabe como isso deve ser angustiante para o atleta de futebol, né? Qualquer lesão pode tirá-lo de um sonho que é realizar, que é disputar a Copa do Mundo, né? Então ele viajou, começou o tratamento e mandou um recado para a Fiel. Fez uma postagem lá, já começando o seu tratamento com a frase "Be back soon", né? Eu voltarei em breve. Então é um recado, né, para que a Fiel, para acalmar um pouquinho o torcedor corintiano, mas assim, a previsão ela não mudou, né? A previsão de grau 2 ela é de 4 a 6 semanas, pelo menos 4 semanas. Então vai depender da recuperação, vai depender evidentemente do organismo, né? Do trabalho que ele vai fazer, e aí tem a transição física depois. O Yuri Alberto passou por uma lesão semelhante, foi também só que foi no bíceps femoral, a dele foi no anterior, né? Enfim, acho que um músculo diferente, mas também o estiramento também grau 2. E o Yuri demorou um mês para voltar, né? Então eu acho que não tem como a gente fugir disso. De qualquer forma, o Memphis Depay começou o seu tratamento e já mandou um recado para os torcedores. Vamos falar também sobre Jesse Lingard, que deve fazer a sua estreia diante do Fluminense, pelo menos é o que todos imaginam. Mas falta um detalhezinho ainda, que é justamente ele estar com o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o chamado BID. Se ele tiver até o final dessa semana, na verdade até a véspera, né? O Corinthians espera que ele esteja com o nome publicado no BID até o final dessa semana, mas se até a véspera do jogo, até o dia 31 de março, ele tiver no BID às 7 horas da noite lá, ele está regularizado para entrar em campo diante do Fluminense. O que faltava era receber o visto de trabalho e ter o seu nome publicado no Diário Oficial, o que aconteceu nessa segunda-feira, na verdade. Já tinha acontecido com a regularização, com esse trâmite burocrático, demorou alguns dias, mas enquanto isso ele também foi trabalhando a parte física, ele não entra em campo desde o dia 10 de dezembro do ano passado, então tudo concomitou, né? Tudo combinou, tudo conspirou, tudo favoreceu para que ele trabalhasse a parte física e ao mesmo tempo o departamento jurídico do Corinthians conseguisse regularizar a situação. Falta agora apenas aquele envio de documentos para que o BID da CBF publique o nome dele lá e ele possa atuar pelo Corinthians diante do Flu, beleza? Vamos falar de mercado? Porque assim, o Corinthians, segundo a Gazeta, está negociando ainda por Arthur Cabral, porque pintou uma possibilidade de envolver um jogador na troca. A gente sabe que o Botafogo pagou 12 milhões de euros para o Benfica para tirar o Arthur Cabral de lá, que é um jogador valorizado, que ganha um alto salário, mas que não está sendo muito aproveitado. Só tem um detalhe, né? Ele não estava sendo muito aproveitado pelo Martim Anselmi, que foi derrubado, né? Foi demitido de técnico do Botafogo. Então a gente não sabe quem virá para comandar o Fogão, se fala no Crespo e tudo mais. Daqui a pouco o cara resolve utilizar o Arthur Cabral. Mesmo assim, as diretorias, né, têm conversas avançadas e têm boas relações, né, e estão tentando entrar num comum acordo. O Corinthians não vai pagar direitos, não vai utilizar como uma prioridade de compra no empréstimo, alguma coisa nesse sentido, porque, enfim, a questão financeira você sabe. Então, entrou uma possibilidade de troca, segundo a TV Gazeta, por Pedro Raul, que já jogou no Botafogo, inclusive. E se houve um interesse pelo Pedro Raul, aí a gente pode começar a conversar. Também foi um alto investimento do Corinthians, embora o jogador não tenha performado por aqui. Mas é aquela coisa, né? Você troca prejuízos. Se tem um time lá que não tá utilizando aquele jogador, você não tá utilizando esse aqui, daqui a pouco é bom pra todo mundo. O Pedro Raul até fez uns golzinhos lá no Botafogo, tá? Como fez no Ceará, como fez no Goiás. Então o problema dele é o Corinthians, né? O Corinthians, ele não consegue jogar. E talvez, mudando de ares, né, e fazendo essa troca taco a taco, não sei qual é a questão salarial, o Corinthians já quis emprestar o Pedro Raul pro Vitória, pro Bahia, eu acho que foi, mas
os caras queriam pagar apenas parte do salário, né? E aí o Corinthians recusou porque precisa que alguém pague todos os vencimentos dele. Pelo menos esse é o modelo de negócio que o Corinthians definiu para negociar o Pedro Raul. Se envolver uma troca com o Arthur Cabral, vou falar baixinho aqui, tá? Olha, dá um troféu pro Marcelo Paz se ele conseguir sair. Se ele conseguir envolver uma troca do Pedro Raul pelo Arthur Cabral, mamãe! Enfim, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos dessa negociação, que ainda segue. Acho que esse é um ponto importante. Mas tem um detalhe. Tem que seguir até sexta-feira, porque dia 27 é o prazo máximo para negociações entre clubes que disputaram os estaduais, né? A janelinha, a janela brasileira que a CBF estendeu, né? A janela europeia já fechou, mas a janela brasileira para você poder negociar entre os clubes até 27 de março, ou seja, na próxima sexta-feira. Vai ter que se definir entre hoje ou amanhã, rapidinho. Falando ainda sobre mercado, o jornalista italiano Matteo Moretto, ele fez um vídeo publicando sobre o interesse do futebol europeu pelo volante André, que vocês sabem, já teve uma proposta oficial do Milan, que houve inclusive um encaminhamento de negócio, mas recusado na última hora. O Corinthians estaria vendendo o André de 19 anos por 15 milhões de euros, 17 milhões, né, com bônus até a metade do ano. E você sabe muito bem o que aconteceu, né? Tava tudo encaminhado, o Dorival deu aquela declaração, o Osmar Stabile voltou atrás na última hora, o Milan ficou meio chateado com a história e tal, e não veio de novo, né? O Corinthians entende que o valor era baixo, mas naquele momento chegou a entender que fosse possível. E aí houve um levante, né, um clamor popular dos torcedores, de parte da imprensa e do próprio técnico Dorival Júnior, e eles recusaram. Não se fala em valores ainda, mas o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Benfica de Portugal teriam manifestado interesse. Cara, o Benfica pagou 30 milhões de euros pelo Richard Rios, do Palmeiras, e pagou bem, um excelente volante, mas só para vocês terem uma ideia, o Benfica tem dinheiro para poder fazer esse aporte aí nessa faixa. Eu não acho que o André valha menos do que isso, tá? É verdade que o Corinthians detém 70% do André, e aí tem aqueles 30% que o próprio André já tinha meio que negociado, liberado para poder fazer a negociação com o Milan. O fato é que outras propostas virão, né? Até metade do ano o André deve ser negociado, mas com um valor que seja condizente com a bola que ele joga, pelo menos é assim que eu espero. O que vocês acham dessas notícias todas? Quero ouvi-los, vocês comentando aqui, fiquem à vontade, deixa o like no vídeo que me ajuda também e se inscreva no canal, tá bom? Eu volto na próxima. Tchau!